Fala pessoal, boa noite. Professor Alonso aqui, estamos ao vivo, diretamente do curso Magistério Brasil, para mais uma aula de legislação educacional do zero. Ainda estamos continuando a LDB. Na aula passada nós trabalhamos alguns artigos da LDB e nós vamos dar continuidade a partir de hoje, tá bom? Lembrando que o chat está aqui disponível, estou vendo, mas eu vou responder a todos os alunos ao término da aula, tá? Para a gente ser mais produtivo aqui nessa gravação desse curso de Lei, Diretrizes e Base de Educação, que é comum a todos os cargos de magistério e comum também a alguns cargos de alguns municípios, tá legal? Então, qualquer dúvida que tiverem, pode colocar aqui no chat e eu vou responder depois, assim que terminar de corrigir todas as questões. Lembrando que a gente vai trabalhar aqui no ritmo de lei seca e questão. Lei seca e questão. Vamos fazer a leitura da lei e vamos ver em questões como é que isso cai em prova. Separei aqui mais 20 questões nessa nossa aula. Combinado? Então, vamos lá. Iniciando aqui mais uma aula do curso de Legislação Educacional do Zero. Hoje a gente vai trabalhar aí a continuação com a nossa aula 2 de LDB. Acompanha junto comigo aí, por favor, na tela. O nosso curso de Legislação do Zero Educacional. Nós vamos falar aí sobre a Lei 9394/96, dar continuidade a partir do artigo 6º, tá? Na aula passada a gente já matou tudo referente até o artigo 5º. Então hoje a gente vai começar aí a partir do artigo 6º. Acompanha comigo aí, por favor. É dever dos pais e responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, ou seja, lá na educação infantil, né? Mas a obrigatoriedade é somente a partir da pré-escola. Ou seja, quem estava comigo na aula passada deve lembrar, eu falei sobre isso. Eu falei para você que o meu filho, por exemplo, o Lourenço, ele tem 2 anos e meio. Eu não tenho obrigação, nem eu nem minha esposa, de matricular ele na creche. A creche vai do 0 aos 3 anos de idade, não temos a obrigatoriedade de matricular as criancinhas na creche. A partir da pré-escola, a LDB já determina a obrigatoriedade dos pais, sob pena de responsabilidade, de matricular os seus filhos, seus pupilos, né, na escola, na educação infantil, no caso aí da pré-escola, tudo bem? O ensino é livre à iniciativa privada, ou seja, em algumas questões, né, a gente vê dizendo que não pode ter iniciativa privada, etc e tal, pode sim. Aqui a LDB ela vai tratar basicamente, particularmente falando, da iniciativa pública, né? Das escolas públicas, mas também tem algumas questões relacionadas à iniciativa privada. Como, por exemplo, o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Item 1, inciso 1, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Essas normas gerais da educação nacional, elas estarão estabelecidas na própria LDB, elas estarão estabelecidas lá na BNCC, elas estarão estabelecidas nas DCNs, elas serão estabelecidas no Plano Nacional de Educação, quer dizer, essas normas que vão regular a educação, tá? Autorização em funcionamento, avaliação e qualidade pelo poder público. O poder público ele tem um poder de fiscalização, tá? Poder público tem um poder de fiscalização. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Depois eu recomendo que você vá lá e faça uma leitura, tá? Do que diz o 213 da Constituição Federal, beleza? Então, artigo 6º e 7º, a leitura foi feita. Vamos para o 7A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, né? Quando ele fala nível educação básica ou ensino superior, é assegurado no exercício da liberdade de consciência de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para em dia que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades,
devendo-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa, ou seja, autorização do próprio aluno. Inciso 2. Trabalho escrito, né? Ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. O que seria isso, né? Olha, existem algumas religiões, né, que o aluno, o estudante, a pessoa, ela é proibida de fazer atividades aos sábados. Não estuda sábado, não trabalha sábado. Então, assim, o sábado ele é sagrado para aquela religião, né? Então, você pode, mediante invocação, você tem esse direito de não fazer prova no sábado ou qualquer tipo de avaliação ou atividade no sábado. Tem que estar devidamente expressado e manifestar esse direito do aluno, tá? A prestação, parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à educação de seu funcionamento às previstas neste artigo. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, ao que se refere ao artigo 83 desta lei. Veja, o ensino às escolas cívicos militares, né, elas não serão aplicadas aí o que diz o artigo 7A, tá? Vamos para a primeira questão de hoje, já baseada aí no artigo 6º. Ainda sobre o artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a alternativa correta. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade? B. O sistema de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. C. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ou letra D. Será o objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento? Olha, de acordo com o artigo 6º, que a gente acabou de ler, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Galera, questão difícil porque isso não significa que as outras alternativas estejam incorretas, mas ele quer o que se diz respeito exatamente lá no artigo 6º que nós acabamos de ler, tá? Questão número 1, gabarito, letra A. 2. O artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, indica que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de 1 ano de idade nas creches. Não é obrigatório, como nós falamos. A partir de quando? Dos 4 anos de idade. Gabarito, letra C. Letra B, letra B de bola, tá? Questão número 3. A Lei 9394 de 96 estabelece as diretrizes nacionais de educação. Em seu artigo 6º, título 3, Direito à Educação e Dever de Educar, com redação dado pela Lei 12.796, determina que, letra A, o Estado tem como dever a educação escolar pública mediante a garantia da educação básica obrigatória dos 4 a 17 anos de idade. B. A autoridade competente poderá ser imputada por crime de responsabilidade se comprovada sua negligência para garantir o oferecimento do ensino obrigatório. Letra C. Pais ou responsáveis têm como dever efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade.
Mais uma vez, gabarito letra B, letra C, né? Letra C. Não significa que as outras alternativas estejam incorretas, mas ele quer de acordo com o artigo 6º. E é isso que diz lá, tá? Vamos para a questão número 4. A Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 7º, né? O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às condições do educando. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais de educação nacional do respectivo sistema de ensino. Autorização do funcionamento e avaliação de qualidade do poder público. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. E prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas e atendimento prioritário à escola obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Veja, a gente volta aqui rapidamente no artigo 7º, que a gente leu, né? Nós temos aí o ensino é livre, a iniciativa privada, essas três opções. Não tem essa questão de redistribuição de financiamento dos estados com função supletiva, nada disso. Então, os itens corretos são 1, 2 e 3. Tá? Na questão 4, os corretos estão apenas 1, 2 e 3. Gabarito, letra B de bola. Tá? Essa foi a questão de número 4. Continuando aí a leitura da nossa lei, né? No artigo 8º, aqui ele já vai começar a falar sobre as competências. Tá? As competências. O 8º, o 9º, o 10º e o 11º. A gente vai estudar hoje quais são as competências, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com relação à educação. Então, vamos lá, artigo 8º. A União, os estados, Distrito Federal e os municípios, organização em regime de colaboração. Bom destacar isso aqui. Os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, que é o Plano Nacional de Educação, né? Articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, ou seja, de lei, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, a União tem a responsabilidade, a competência, né, de ditar as regras do jogo, normativa, redistributiva, que é a distribuição de recursos, e supletiva, de suplementar os estados e municípios no que diz respeito à educação, tá? O parágrafo 2º diz: os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. É por isso que, por exemplo, cada município vai ter a sua PME. O que é PME? O seu Plano Municipal de Educação. Cada município terá o seu, tá? Vamos ver mais uma questão? De olho na tela aí junto comigo. O que a questão de número 5 fala? O artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, sendo que, de acordo com seu parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando diferentes níveis e sistemas e atuando na elaboração e desenvolvimento da legislação educacional em todos os níveis de educação, prestando assistência técnica e financeira somente, a palavra somente já determina que está errada a questão, sabe disso, né? Aos estados e municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, fornecendo assistência técnica e financeira ao Distrito Federal, Estado e aos municípios que têm institutos federais de ensino, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, como nós vimos, tá? Gabarito da 5, letra D de Deus. 6.
A Lei 9394 de 96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Aí tem o artigo 8º. Pontinho, pontinho, organizarão em regime de colaboração do sistema de ensino. O que é pontinho, pontinho, gente? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Questão número 6, gabarito, letra A. Dando continuidade aqui, ó, artigo 9º, a União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Essa é a primeira função, né? Competência, vamos dizer assim, responsabilidade. Responsabilidade. Ou também podemos falar que é competência, tá? Ela vai elaborar o Plano Nacional de Educação, a PNE, em colaboração com o Distrito Federal, estados e municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e os territórios. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e os municípios para o desenvolvimento do seu sistema de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Só lembrando que infantil e fundamental é de responsabilidade dos municípios, o ensino médio já é de responsabilidade do estado, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Estabelecer, em colaboração com o Estado, Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Assegurar em colaboração com o sistema de ensino o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Assegurar processo nacional de avaliação e autorizar, reconhecer e credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e o estabelecimento do seu sistema de ensino. Então, você tem 9 competências, tá, da União para você gravar aí, tá, meu aluno? Bom saber isso, tá? Parágrafo 1º. Na estrutura educacional haverá um CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criada por lei. Para o disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino superior. Vamos para a questão de número 7. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define com incumbência da União elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Esse documento apresenta uma série de objetivos e diretrizes que são essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil, exceto: letra A, erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar, assegurando o acesso à educação a todos os cidadãos. B, valorização dos profissionais de educação, garantindo condições adequadas de trabalho e salários compatíveis com a responsabilidade da função. Letra C, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, incentivando a participação da comunidade nas decisões escolares. Ou letra D,
promoção da competitividade entre as escolas. Olha aqui, gente, onde que já existe, onde já se viu isso? Competitividade entre as escolas? Não, essa aqui é a alternativa incorreta. Ele quer a exceto. Questão 7, gabarito, letra D de Deus, tá? Bom, agora vamos dar uma lida aqui, né? Antes de mais nada, só reforçando aqui, gente, não adianta. Determinados assuntos a gente acaba entendendo por natureza, outros a gente tem que gravar e decorar por natureza. Essas competências dos artigos 9, 10 e 11 e 12 também, você tem que gravar, não tem jeito, tem que decorar. Então, na União, você tem 9 competências. Cai isso muito em prova, Alonso? Não. Na hora de preparar um material para vocês aqui, eu pesquisei e não encontrei muitas questões relacionadas a competências. Competências, de um modo geral, não costuma cair muito em prova, tá bom? Mas é bom saber, né? Porque vai que o examinador quer, né, aprofundar um pouco mais o nível da sua prova e querer acabar te prejudicando, tá? Isso acontece. Vamos lá. Artigo 10. Artigo 10, vamos falar sobre as competências do Estado. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida, e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Elaborar e executar políticas públicas e políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações às dos seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos nas instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino e assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem respeitados o artigo 38 nesta lei. Então, quer dizer, o ensino médio é de responsabilidade do Estado. Tá? Assumir o transporte escolar da rede estadual. Então, transporte da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trecho autorizado, o uso de assentos vagos nos veículos. Instituir na forma da lei do que trata o artigo 14, os conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Articular com os municípios para que os dispostos no artigo do inciso 7 deste caput e 6 seja cumprida da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. E o parágrafo único, né, ao Distrito Federal, aplicar-se as competências referentes aos estados e municípios. Então, o Distrito Federal ficou com os dois. Questão 8. Quanto à organização da educação nacional, o artigo 10 da Lei 9394/96 estabelece como incumbência dos estados baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, elaborar e organizar as propostas pedagógicas da escola, oferecer com prioridade a educação infantil, pública e gratuita, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Veja, é uma questão que vai falar exatamente sobre o que está na letra da lei, como a gente está falando. Tem questões, tem assuntos que não tem para onde fugir. Tem que decorar, não adianta, tem que decorar. Isso aí, por exemplo, você vai encontrar lá no artigo 10, no inciso 5 da LDB. Então, vamos anotar isso aí, ó. Artigo 10, inciso 5, gabarito letra A. Artigo 10, inciso 5. Uma das competências do Estado é baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, tá? Questão 9. De acordo com o artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os estados incumbir-se-ão de exercer ação redistributivas em relação às suas escolas, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, informar pai e mãe
conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, ou assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem. Mais uma que está na letra da lei. Isso aí você vai encontrar, como nós vimos, lá no inciso 6 do artigo 10. Então, vamos anotar aqui, ó, artigo 10, inciso 6. A prioridade de competência e responsabilidade do Estado é com o ensino médio, tá? Educação infantil e ensino fundamental é com os municípios. 10ª questão. Da Organização Nacional, conforme a LDB, em seu artigo 10, os estados incumbem, dentre outros, assinale a afirmativa incorreta. Oferecer com prioridade o ensino fundamental, prioridade nós já vimos, é o ensino médio. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, correto. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de educação superior e os seus estabelecimentos do sistema de ensino, correto. Então, ele quer aí incorreta, ó, oferecer com prioridade o ensino fundamental, não. Prioridade é o ensino médio. Gabarito da 10, letra A. Questão 11, marca a alternativa incorreta. Os estados incumbem de... Incorreta. Baixar normas complementares para o sistema de ensino? É correta. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de educação municipal e os estabelecimentos fundamentais privados? Gente, essa daqui é a incorreta. Ele quer incorreta mais uma vez. Gabarito da 11, letra C. 12. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 96, que dispõe da organização da educação nacional em seu artigo de número 10, nas incumbências dos estados brasileiros, fica determinado. Letra A. Assegurar a educação básica a todos que demandarem. B. Oferecer a educação infantil e ensino fundamental e com prioridade o ensino médio. Olha a maldade do inimigo. Educação infantil não, né? C. Assegurar o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Esse é o gabarito. Questão 12, letra C. Viu a maldade nessa questão? Ele botou ali para te confundir a educação básica. Tá errado, gente. Educação básica de competência dos municípios. Veremos agora no artigo de número 11, tá? Questão 12, gabarito, letra C. Vamos ver as competências e responsabilidades do município. Então, responsabilidade do município. Inciso 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando as políticas educacionais da União e dos Estados, exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar o sistema de ensino. Agora aqui, ó, o inciso 5. Oferecer, isso aqui que é importante, que aqui você vê que é padrão, né, de todos os artigos anteriores. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. E com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados à Constituição Federal, à manutenção e desenvolvimento do ensino. Quer dizer, aqui fica bem claro para a gente qual é a competência do município. Educação infantil, no que diz respeito à creche, pré-escola e com prioridade no ensino fundamental. Qual é a prioridade, demanda e responsabilidade do Estado? Oferecer o ensino fundamental com prioridade no ensino médio. Todos estão no inciso 5. Grava artigos 9, 10 e 11 da LDB. O 9 é de competência da União, o 10 é de competência dos estados e o 11 é de competência dos municípios, tá? Vamos continuar? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal
permitindo aos respectivos professores, em trânsito autorizado, o uso de assentos vagos dos veículos. Isso aqui é recente, tá, gente? Não tinha isso aqui no artigo 11, só tinha lá no Estado, tá? Instituir na forma da lei do que trata o artigo 14, conselhos e fóruns escolares municipais. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Seria lindo, né? Mas o que nós vemos hoje mais é município brigando com o Estado, e aí você acaba que não consegue trazer essa união de fato, né? Bora para a questão de número 13. Olha lá. É incumbência dos municípios, conforme a LDB, no artigo 11. Organizar, manter e desenvolver os órgãos institucionais do sistema de ensino. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando as políticas e planos da União dos Estados. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Isso não é do município, nós vimos, isso é de competência do Estado. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Ó, aqui tá errado. E aí você fica com a letra A ou letra B. Qual o gabarito, gente? A ou B? A gente já sabe que o gabarito é letra B de bola. Isso aí você vê lá no artigo 11, inciso 2, tá? 14. De acordo com a Lei 9394 de 96, os municípios incumbir-se-ão de, exceto, mais uma, ele quer a incorreta, né? Ele quer incorreto. Organizar, manter e desenvolver os órgãos oficiais, integrando as políticas dos planos educacionais dos estados, exercer as ações redistributivas em relação às suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar credenciais supervisionais de estabelecimento de ensino, integrar obrigatoriamente ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não tem essa palavrinha lá no parágrafo único do artigo 11. O parágrafo único do artigo 11 fala que os municípios poderão optar ainda por integrar um sistema educacional. É opção, é possibilidade, não é obrigatoriedade, como diz aí o artigo 14, a questão 14, letra E, tá? Isso aqui você encontra, então, lá no artigo de número 11, parágrafo único. Tá? Artigo 12. O estabelecimento de ensino, respeitado as normas comuns e de seu sistema de ensino, terão a incumbência de, com a responsabilidade, competência aí geral, tá? Dos estabelecimentos de ensino. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecido, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meio para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Informar pai e mãe convivente ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento escolar do aluno, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Esse aqui cai bastante, tá? O inciso 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresente a quantidade de faltas acima de 30% permitida em lei. Cai bastante em prova 8, tá? Promover medida de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, que é o bullying, no âmbito das escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência das drogas, e instituir na forma da lei que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Então, você tem aí 12 competências que diz respeito, né, às normas comuns dos sistemas de ensino de todas as escolas, tá? Vamos para a próxima questão, questão número 15. Segundo o artigo número 12 da Lei 9394, não corresponde a uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Organizar e disciplinar a gestão democrática na educação básica, elaborar sua proposta e executar sua proposta pedagógica, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente,
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas, prover meio para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, mais uma questão falando sobre letra de lei. O gabarito é a letra A. Organizar e disciplinar a gestão democrática na educação básica. Isso aqui é que está errado, tá? Não existe esse texto aí na lei falando sobre educação básica especificamente, tá? 16. Assinale a alternativa correta que corresponda a uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 12. Vamos lá. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Olha, essa alternativa é correta, né? Ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecida, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento? Não. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola? Isso não está nesse artigo 12. Participação da comunidade em local em conselhos escolares ou equivalentes? Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do sistema de ensino. Assinale a alternativa correta. A correta é a letra A. Notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, né? Isso aí está lá na LDB, no artigo 12, inciso 8, tá? Se quiser anotar aí, artigo 12, inciso 8. Questão 17. De acordo com o artigo 12 da LDB, é incumbência dos estabelecimentos de ensino criar processos de integração para que não seja necessário cumprir os dias letivos de horas ou aulas mínimos? Não, né, gente? Definir o currículo e administrar os recursos financeiros da comunidade, legislar sobre as ações destinadas a promover uma cultura de paz na sociedade civil organizada, produzir material didático para viabilizar a recuperação dos estudantes, elaborar e executar a sua proposta pedagógica e administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. E aí? Qual o gabarito da questão 17? Ele juntou, né, na verdade, os incisos 1 e 2 do artigo 12 e jogou lá na letra E, tá? Gabarito letra E, artigo 12, incisos 1 e 2. Qual é a responsabilidade do docente, gente? Aí sim, participar da elaboração da proposta pedagógica do sistema de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, tudo do docente, tá? Do professor. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e comunidade. São 6 competências e responsabilidades dos docentes. Então, antes de a gente fechar a aula de hoje com as últimas questões, as últimas 3 questões, vamos recapitular o que nós vimos. Nós vimos tudo sobre as competências da União, as competências do Estado, as competências do município, tudo sobre a competência geral, as responsabilidades e competência geral dos sistemas de ensino e agora as competências dos docentes. Acabou. Volto a dizer, eu estou seguindo a LDB na risca, letra de lei, artigo por artigo. Vai dar aí umas 10 aulas completas para vocês com todos esses conteúdos, gente. Claro que alguns caem com mais frequências, outros com uma frequência menor. Essa aula não é um assunto que vai cair com tanta frequência, a não ser que o examinador queira falar assim, vou reprovar esses alunos aí, menos os alunos do Magistério Brasil que estão estudando isso agora nesse momento, tá bom? Não, eu digo assim, o professor falta falta uma semana para minha prova. Não precisa se dedicar ao extremo nesse assunto aqui, beleza? Questão 18. Assinale a alternativa correta que corresponda a uma das incumbências dos docentes. Saiu doente aqui, perdão, gente. Docentes. Não doentes, né? Pelo amor de Deus. Determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 13. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidos,
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Ou elaborar e executar sua proposta pedagógica. Mais uma aí, né? É puramente letra de lei. Qual é o gabarito dessa questão de número 18, galera? E aí? A, B, C ou D? Já te falo logo que o gabarito é letra C, ó. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, tá? 19. Sobre o artigo 13 da LDB 9394, que trata da incumbência dos professores com a educação nacional, é incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica somente de sua disciplina. Os docentes incumbir-se-ão de colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades, de zelar pela aprendizagem dos alunos, recuperação dos alunos de menor rendimento. B, C e D estão corretas, a incorreta é a letra A, somente da sua disciplina. Questão 20. Segundo a Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de, exceto, mais uma que ele pede é incorreta, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir pelo plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, ministrar os dias letivos, hora-aula estabelecidas, além de participar parcialmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, ou zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Veja, mais uma questão que tem a letra da lei, e essa daí é maldosa. O gabarito é letra C. Mas por que letra C? Porque ele mudou uma palavrinha. Qual palavrinha? Parcialmente. Não é parcialmente, galera, é integralmente. Gabarito letra C. Matamos aí, então, mais alguns artigos da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse curso vai ser completo, atualizadíssimo para vocês. Só questões de 2025, batendo artigo por artigo, inciso por inciso e questões referentes àquele artigo. Eu tenho certeza que ao final desse curso, você nunca mais erra uma questãozinha sequer de LDB no seu concurso, tá bom? Fiquem aqui o meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Papai do Céu permitir. Amém!